tudo bem? Professor Nilo Júnior na área para mais um bloquinho sensacional direcionado para você. Iremos agora, pessoal, adentrar em um conteúdo que é cobrado nos concursos Brasil afora. Professor, que conteúdo é esse? Cara, é o seguinte, ó. Eu só tenho duas certezas nessa prova. Aliás, tenho três certezas nessa prova. A primeira certeza que eu tenho, que você vai fazer essa prova sentado. Não dá para fazer a prova em pé, né? A não ser que, né? Mas não, primeiro você vai fazer sentado. Segundo, você vai estudar muito bem nessas provas porque você está se preparando ao longo do tempo, ó, vai estudar bem demais. E o terceiro, professor, qual é a terceira aposta, a terceira certeza que o senhor tem? É que vai cair esse conteúdo na sua prova. Vai cair? Vai! Iremos hoje, galerinha, falar sobre figuras de linguagem. Professor, figuras de linguagem, Me pergunta, professor, o que são as figuras de linguagem? Aí o tio, toda a paciência do mundo, te explica. Quando falamos sobre figuras de linguagem, nós estamos falando sobre um fenômeno linguístico que vai acontecer. Não só linguístico, mas estilístico também, que acontecerá em elaborações de textos, beleza? E também de fala. Texto pode ser oral, pode ser verbal, pode ser, enfim. Todo texto verbalizado vai ter esse fenômeno. Esses fenômenos vão ser divididos de 4 formas. Quais são elas? Vamos lá. Nós teremos o fenômeno que vai ser organizado as figuras de palavras. Aqui, show. As figuras de pensamento, show. As figuras de sintaxe e as figuras sonoras. Beleza? Então nós temos o seguinte, temos as figuras de palavras, de pensamento, de sintaxe e sonoras. Eu quero que você pense comigo da seguinte forma. Toda vez que nós vamos pronunciar, por exemplo, pegar um poema, vamos pegar um poema. A gente vai pegar um poema, sei lá de Camões. Eu peguei lá do Camões, lembrei da aula do Wagner Luiz, o tio Wagner Luiz trouxe um poema aqui, classicista de Camões. Quando você começar a analisar esse poema, você vai analisar que há fenômenos linguísticos que vão representar dentro do poema expressões semânticas, ou seja, para facilitar, para, vamos dizer assim, para ampliar a intenção do autor quer passar, beleza? Então você pega um texto poema de Camões, você vai encontrar esses fenômenos linguísticos. Eu também nem leio Camões, eu nem leio Camões, eu tô com fome. A hora dessa, nem comi, tô com fome, eu tô morrendo de fome. Opa, olha o que você fez aqui, ó. Você acabou de utilizar uma figura de linguagem. Morrendo de fome. Meu filho, você não vai morrer de fome agora, né? Não vai. Graças a Deus, ou infelizmente, não vai morrer de fome agora. Mas o que acontece? Você está utilizando de uma figura de linguagem chamada hipérbole. Olha só, para intensificar a sua fome. Se você chega para sua mãe e fala, mãe, eu estou com fome, ela nem olha para você. Você fala, mãe, eu estou com muita fome. Ela nem olha para você. Mas se toca aquela música do Chaves, da fila do Chaves, né, da Vila do Chaves, que ele tá indo embora, onde não tem mais ninguém. E você olha para sua mãe com aquela cara de cachorro, sumida assim, caiu do caminhão de mudança, mas eu estou morrendo de fome. A primeira coisa que ela vai fazer é um mingauzinho, um nestonzinho, um soflé pra você, com ovo e queijo pra tacar na creme crack. Que delícia! Então, ó, as figuras de linguagem são esses fenômenos que nós vamos utilizar diante da linguagem para poder nos expressar de uma forma mais adequada. E hoje, meu povo, o nosso foco é esse aqui, ó. Dentro das figuras de palavras e as figuras de pensamento. Professor, e diante dessas aqui, sintática e sonora, veremos outra aula, beleza? Hoje o foco é nessas aqui. Aí vem, professor, se o foco é só nessas duas, aí você vai fazer isso por quê? Porque, cara, são mais extensas, são muitas figuras de palavras e figuras de pensamento. E eu te digo uma coisa, são as mais cobradas nos concursos, e principalmente no nosso segmento, que são os concursos militares. Eles adoram falar sobre isso. Aí você vem e me diz, professor, esse conteúdo, figuras de palavras de pensamento, já não é novidade? Lógico que não. Te digo da seguinte forma, cara. No 7º ano você viu isso, 8º, 9º, 1º, 2º, 3º ano você viu sobre figuras de linguagem. Mas sabe qual é o grande problema? Porque esse conteúdo ele está associado direto ao quê? A leitura, a compreensão dos textos, a interpretação textual. E aí dá um choque, velho. Dá um choque. Porque o cara fica, não sei se eu leio ou não sei se eu consigo fazer as figuras, identificar as figuras. Aí dá aquele choque, beleza? Mas vamos lá. Esse conteúdo ele é importantíssimo para entendermos um pouco disso e iremos falar sobre eles agora, bebê. Agora.
sem mais delongas. Então vamos lá. Professor, se nós separamos aqui nesses 4 pensamentos, figuras de palavras, pensamentos, sintáticas e sonoras, se nós fazemos essa separação, é porque cada um vai ter uma característica única, uma característica peculiar, beleza? Massa. Iremos começar pelas de pensamento. Show! E aí eu pego as figuras próprias de pensamento. Professor, qual é o foco? Qual é o foco dessas figuras de pensamento? Olha lá, o nome já está dizendo pensamento. Se eles são de pensamento, perceba da seguinte forma, ele vai estar trabalhando na intenção que o emissor quer passar para o receptor. Ou seja, ele quer trabalhar aqui a forma de como essa palavra, ou de como essa frase, como esse texto será construído na cabeça do leitor. Como assim, professor? Tá aqui, ó. Eu sou o emissor e aí eu tenho aqui você. Alô, você! Tem eu e você. Estamos no diálogo, beleza? Massa. E aí eu te digo da seguinte forma. Você pergunta, professor, como é que foi a prova? Aí eu respondo da seguinte forma. A primeira questão estava fácil. A segunda questão estava mediana. A terceira questão estava difícil. A quarta questão estava muito difícil. Olha só o que o tio acabou de fazer. Você acabou de perceber que eu fiz uma gradação. Isso, pessoal, vem para dizer a importância. Olha só como é que você vai entender isso. Você vai entender a importância do nível da prova, ou seja, que ela vem acontecendo de forma gradativa. Beleza? Outra coisa, quando você chega para sua mãe e fala, estou morrendo de fome, nem aquele outro exemplo, ela vai funcionar diretamente no quê? Na forma como o interlocutor ele vai entender aquela frase. Beleza? Massa, tranquilo. Professor, quantas figuras de pensamentos existem e são cobradas em prova? 8. São 8. Eita, professor, é demais, é de ficar doido. Não, bebê, não é de ficar doido. Você vai ver como são fáceis aqui, beleza? Então vamos lá contigo, rapidão. A primeira é aquela que a galera, quando escuta, fica, e agora, José? O que é isso, José? É essa aqui, ó. A primeira de todas é a antítese. Antítese. Aí você me pergunta, professor, o que é uma antítese? Para comigo, pensa comigo da seguinte forma. Se eu estou falando de uma antítese, olha a prefixação aqui, ó. Anti, oposto. Opa, professor, se o senhor está falando que anti, ele é oposto, e quando eu falo de tese, eu estou falando de ideia. Ideia, vamos colocar aqui. Então, se eu digo antítese, eu estou falando de uma ideia oposta, de significações contrários. Show! Antítese, ideia, opostas, ideias contrárias. Nunca mais esqueça disso, beleza? Professor, como é que pode se cair num texto aqui? Vamos lá. Eu posso dizer da seguinte forma. Cai a noite. Sobe o dia. Cai a noite, sobe o dia. Professor, cai a noite, sobe o dia. Perceba que noite é oposto, é contrário da ideia de dia. Tá aqui uma antítese. Beleza. Vamos lá. Outra. Todos os dias, os médicos lidam com a ideia, eu vou colocar com a vida ou morte. Ó, ideia oposta. Eles lidam com vida ou morte. Professor, a ideia da vida vai se opor à ideia da morte. Tá aqui, antítese, coisa fofa. Um termo substitui ou é oposto ao outro. Estou feliz, triste, estou feliz, triste, triste, feliz. O menino triste saiu alegremente do campo. Opa, professor, ideias opostas. Tranquilão? Então, ó, o primeiro elemento, a antítese, ela vem nos trazer isso. Massa? Tranquilão? Então, não esquece. Professor, qual é o nosso segundo elemento para entendermos melhor a ideia das figuras de pensamento? É uma coisinha especial que o nome assusta. Que é o apóstrofe. Apóstrofe.
Sois apóstolos do Senhor, ó Jesus? É, professor. Apóstolos romanos, professor. É isso mesmo. Olha só o bizu que tu acabou de dar, cara. Apóstolos, tu vai lembrar dos apóstolos, ó de Cristo, e tu vai lembrar o nome deles. Qual é o nome deles? Aí tu vai lembrar, né? Lá o nome estudinho, Paulo, né? E aí vai. Professor, que coisa linda. Aí se ele vai chamar, se Jesus vai chamar cada um dos apóstolos, ele vai chamar por um vocativo, né? O que é um vocativo? É um chamamento. Então, o que é o apóstrofe, professor? O apóstrofe, meu povo, nada mais, nada menos é do que um chamamento. Chamamento. Ou seja, o apóstrofe ele funciona com a ideia de um vocativo. A mesma coisa, professor, é a mesma coisa de um vocativo. Tranquilão? Então, ó, se eu falo de apóstrofe, é um chamamento, é um vocativo. Então, se eu lembro dos apóstolos, eu lembro Jesus chamando cada um deles, opa, é um vocativo. Outro, né, quando sua mãe lhe chama de forma bem carinhosa, né, também é um apóstolo, professor. Desculpa, é uma ideia de vocativo? Professor, coisa linda. Minha mãe me chama tão carinhosamente, praga do meu nojo, abuso, vem pra dentro, praga, vai ficar doente, ao coronga. Pronto, tá aí, ó, olha a diferença, chamando de forma carinhosa também está fazendo um apóstolo. Professor, mas se tem um apóstolo, por que não chama logo de vocativo, não é a mesma coisa? Só que aqui funciona com uma forma estilística, não mais sintática, como a gente vê em outros momentos, beleza? Aqui é um fator estilístico. Massa, vamos adiante. Tá fação, tá não? Tá fácil demais, professor. Show, viemos pra cá agora. E o nosso próximo é uma coisinha linda chamada eufemismo. Professor, eufemismo. Eufemismo. O que vai ser uma expressão eufemista? Vamos lá. Quando eu falo de eufemismo, eu lembro, não sei vocês, mas toda vez que eu falo de eufemismo, eu lembro de feminino. Sim, professor. Eufemismo, eu lembro de uma ideia de feminino. E esse eu, professor, é o meu lado feminino, que por sinal, né, desculpa, mas meu lado feminino é lésbica, então fica tranquilo, tá? O eu é uma eufemismo, ou seja, uma suavização da expressão. O ser feminino, né, que lá nos termos, quando esse elemento que foi criado, o termo feminino significava mais fragilidade, fraqueza, né? Só que a gente sabe muito bem, nós homens sabemos muito bem, essa é a realidade, que as mulheres não têm nada de fraco, elas são muito mais fortes que nós homens. Certeza isso, né? Então olha aqui, ó, eufemismo, aqui, ó, o termo feminino para trazer o quê, ó? Suavização. Ou seja, vão ser os termos mais agradáveis. Olha lá. São palavras mais agradáveis. Eu vou suavizar uma expressão. Professor, pronto. Toda vez que eu lembro desse termo suavização, eu lembro de um fora que eu levei. Eu lembro de um fora. Eu cheguei na comadrezinha Rocheda, né, todo bonitão, tal, pum, deu papo reto pra ela, foi legal, massa. Só que a bicha chegou pra mim e falou assim, olha, o problema é que você é desprovido de beleza. Pessoal, desprovido de beleza. Quando ela falou isso, eu falei, é verdade, né? É legal. A gente ser desprovido de beleza agora é legal, legal, certo. Tchau, saí magoado? Não, saí de boa. Mas depois quando eu fui perceber, desprovido de beleza. Chamou de feio, cara. Na cara dura, doido. O que foi que ela fez? Ó, uma suavização dessa expressão. Então quando ela diz, você é desprovido de beleza, você é desprovido de beleza, ela tá chamando você de feio, cara, de feio, beleza? Outra coisa, professor, quando a pessoa tá dizendo que você é aquele amigo mentiroso, aquele cara mentiroso de verdade, pronto, você chega e fala o seguinte, ei, cara, maneira aí, você está agindo com falta de verdade, você está agindo com falta de verdade. Aí o cara fala, verdade, né, mas eu tô agindo com falta de verdade. O cara nem se sente ofendido, por quê? Porque você utilizou um eufemismo, com falta de verdade. Você chamou o cara de mentiroso de uma forma mais elegante, sutil, né, e sincera. Então quando a gente fala sobre eufemismo, é esses termos, é essa suavização. Tranquilão? Massa? Vamos pro próximo, professor. Qual é o nosso próximo elemento? Aqui, ó, uma coisinha chamada gradação, beleza? Só que as provas, elas não gostam de colocar gradação, elas colocam um outro nome. Que nome é esse? Elas colocam clímax.
Eu só sei o que é o clímax, aquele momento único, perfeito do casal, o clímax. Quase isso, bebê. Eu quero que você pense da seguinte forma: o que é gradação? Aí você pensa, professor, toda vez que a gente fala de gradação, a gente está partindo de algo menor para algo maior. Beleza? Você está trazendo aqui, ó, um encadeamento de ideias. Massa. Você está encadeando a ideia. E essa ideia, ela vai partir da menor para a maior. Vamos, por exemplo, lá foi ele. Lá foi. Foi ele. Andou, correu, se levantou, andou, correu, voou. Então, levantou, andou, correu, voou. Então, as ideias elas estão sendo de forma gradativa, da menor para a maior. Beleza? Massa. Outra, professor. Vamos lá. Posso dizer da seguinte forma. A minha prima, que sempre se achou bonita, linda, deslumbrante. Pronto. Bonita, linda, deslumbrante. Eu pego a ideia, a menor ideia e vou acrescentando maiores informações, né, trazendo a ideia de pensamento, de significação da ideia bem mais ampla. Beleza? Lógico que ser deslumbrante é melhor do que ser linda, né? Enfim, mas quem sou eu, né? Professor, o que é interessante eu saber da gradação e do clímax? Beleza. Que ela pode funcionar de duas formas. Que formas são essas? Elas podem funcionar da forma ascendente, Como assim da forma ascendente? É da menor para a maior. É da menor, a informação menor, para a informação maior. Beleza. E ela pode funcionar também do contrário, de outra forma. Que outra forma é essa? Descendente. Que ela pode vir da maior para lá. Beleza? Então, quando eu falo de gradação, ela pode ir do menor para o maior e ela pode também ir do maior para o menor. Tanto faz, tanto fez. Beleza? Massa? Vamos lá adiante, pessoal. Vamos lá adiante. O que ainda falta? Faltam mais 4, coisa linda. As 4 são, outras aqui, ó, restante. Hipérbole. E teremos aqui outra também que a galera utiliza muito. Ironia. Beleza, pessoal. Hipérbole e ironia. Quando eu estou falando da hipérbole, eu quero que você me dê a seguinte história. Eu morava numa ruazinha bem pequenininha. Era uma ruazinha assim, ó. Morava numa casa, numa rua que era bem pequenininha. Assim, não tinha espaço pra nada. O mercantil mais perto era o mercantil do seu Afonso. Que era só o portãozinho assim, coisa mais fofa. Tranquilo. Um belo dia derrubaram 4 blocos, 4 casas gigantescas da outra rua. Mas o que aconteceu? Aí quando a gente foi ver, abriram um hipermercado. Eu falaram que abriu um hipermercado, eu falei, meu irmão, vai ser um mercado chibata. E aí foi. Então quando eu falo de hipérbole, eu lembro desse hipermercado, porque esse hiper tá dando a ideia, ó, gigantesca, de exagero. Então toda vez que eu for trabalhar a ideia de hipérbole, eu vou trabalhar a ideia de exagero. Beleza? Então eu posso falar da seguinte forma, eu posso te falar 10 milhões de vezes a mesma coisa. O professor só vai falar 10 milhões de vezes. Vou falar 10 milhões de vezes. Exagero. Tranquilo? A outra, a gente tem aquela música clássica, né? Aquela música que eu adoro, do Frejá, né? Por você, eu deixaria de beber. Olha só que hipérbole, que exagero. O cara vai deixar de beber, mas é isso mesmo. Alcoólatra, né? Então hipérbole é o exagero de um pensamento. Olha só, eu iria a pé do Rio a Salvador. O cara andar tudo isso por um amor, cara, que fofo, professor. Então, toda vez que eu falo de hipérbole, é uma ideia que vai estar ligada a um certo exagero, beleza? Então, eu posso falar da seguinte forma. Corri 50 dias para chegar aqui. Para você. Então, corri 50 dias para você. O cara exagero, vai correr 50 dias? Não corre, beleza? Não corre. Nem se ele for lá
o corretor de maratona não faz não, beleza? Outra, professor, ironia. E aí, quando a gente fala de ironia, a gente tem que dizer, professor, toda vez que a gente fala de ironia, é só humor. Não, não é só humor. Toda vez que eu falo de ironia, eu estou utilizando uns termos, uma intensidade, uma intencionalidade, desculpa, contrária. Por quê? Porque quando eu falo de ironia, eu digo algo contrário. Eu digo algo contrário com outro significado. Como assim algo contrário com outro significado? Da seguinte forma, eu estou tentando trazer para dentro do meu texto, para dentro da minha fala, uma intenção de talvez de menosprezo ou talvez de deboche. Pode ser, professor. Tá aqui. Então, ó, quando eu utilizo ironia, eu utilizo uma frase que não tem relação direta com aquele contexto, mas exatamente para justificá-la de outra forma. Certo? Como assim, professor? Da seguinte forma, quando eu falo da seguinte, uma frase de Machado de Assis, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Pessoal, a mulher, Marcela, amou durante 15 meses e 11 contos de réis. Perceba, será que era amor? Será que era amor? Não era amor, era cilada, cilada, cilada. Beleza? Há um outro poema de Mário de Andrade, que era a seguinte forma: moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta. Olha a ironia, né? Professor, que ironia é essa? Ele está dizendo que a moça é linda, que a moça é bem tratada, que ela é de uma família tradicional e burra como uma porta. Então, todos esses outros elementos que ele está trazendo para cá, ele joga, né? Ela não é tudo isso. Ele fala que ela não é tudo isso. Que ela não é bonita, que ela não é linda, que ela não é bem tratada e que ela não tem 3 séculos de família. Então, ele está jogando todas essas informações só para brincar com a gente, que na verdade ela não é nada disso, certo? Pronto, outro clássico da música da MPB brasileira. Nayara Azevedo, quando ela começa aquela música, aquele hit, bonito, que bonito, que cena mais linda. Olha aí, ironia. Você percebe o veneno escorrendo aqui no canto do lado dela. É um negócio magistral, beleza? Então a ironia é o contrário daquilo que eu quero dizer, mas eu utilizo para fazer um deboche, um sarcasmo, uma ironia. Beleza? Tranquilo? Massa? Então a ironia aqui, ó. Bonito. Bonito. Parece um palhaço. E aí vai, beleza? Tranquilo? Show. Professor, acaba aí? Não, não acaba aí. Nós temos mais duas importantíssimas. Primeira, prosopopeia. O que é a prosopopeia? Você olha para esse nome, aí você pensa, professor, prosopopeia é algo difícil, é coisa de outro mundo. Não, é só você lembrar que prosopopeia é a mesma coisa de personificação. Ou seja, eu vou atribuir características humanas, para seres inanimados, beleza? Então, quando eu digo da seguinte forma, as folhas bailavam alegremente no jardim. As folhas bailavam. As folhas não podem bailar, entendeu? Mas eu posso falar dentro de um poema, as folhas bailavam belamente no jardim. Por quê? Porque o bailar é uma característica humana e as folhas são seres inanimados, beleza? Outro poema de Carlos Drummond de Andrade, quando ele fala o seguinte: as casas espiam os homens que andam atrás das mulheres. Professor, esse verso, as casas espiam os homens, será que eram as casas de fato que espiavam os homens? Será que as casas não podem olhar? Não, não podem, beleza? Mas ele aqui utiliza, ó, porque as casas estão tendo a ação de observar, uma ação humana, um ser inanimado, beleza? Então a prosopopeia é uma personificação. Outra aqui, se a gente colocar aqui bonitinho. Então, ó, personificação, características humanas. Humanas a seres inanimados. Beleza? Show! E eu volto pra cá. Mas eu volto pra cá por quê? Porque vem um nó que a galera dá às vezes. Que nó é esse, professor? Vamos lá. Lembra da antítese? Tá aqui a bichinha, ó. Lembra da antítese? Show. A antítese, ela vem me trazer a ideia de ideias opostas.
Beleza? Massa. Só que aí a gramática, né, dentro desse elemento semântico aqui das figuras de pensamento, elas nos trazem outra figura de linguagem que trabalha a mesma ideia de oposto, de contrário. Adivinha qual é? Aqui, ó. Outra figura de linguagem que chamamos de paradoxo. Professor, o que é o paradoxo? Vamos lá. Aqui, pessoal, a gente tem que estar sempre relacionado, ó, à antítese, dizendo que é ideia contrária. Ideia. Então, toda vez que for ideias contrárias, orações contrárias, frases diferentes, é tese, é ideia, é pensamento, é oposto, beleza? Quando eu falo de paradoxo, já é outro pensamento, já é um outro olhar que eu vou ter da situação. Quando eu estou falando de paradoxo, eu estou me referindo a conceitos contrários. Conceitos contrários. Beleza? Então, quando eu falo de paradoxo, eu estou falando de conceitos, de palavras. Palavras contrárias. Porém, esses conceitos, essas palavras contrárias, elas nos trarão aonde, pessoal? Na mesma ideia. Eu não mudo a ideia para poder trabalhar o paradoxo. Ela sempre vai ser na mesma frase, beleza? Então, ó, amor é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. Ou, professor. O amor é uma ferida que dói e não se sente. É uma ferida que dói e não se sente. Doer e não sentir. Ideias ou palavras opostas. É um contentamento descontente. Contentamento descontente. Ó, paradoxo. Tem um técnico brasileiro chamado Vanderlei Luxemburgo. E tem uma frase dele que é o maior exemplo de paradoxo do mundo. Que quando ele diz da seguinte forma: jogamos de uma maneira irresponsável com responsabilidade. Jogamos de uma maneira irresponsável com responsabilidade ideias contrárias. Ou você joga com responsabilidade ou irresponsável, beleza? Então, quando eu falo de paradoxo, é a mesma ideia e palavras contrárias, beleza? Palavras contrárias na mesma frase, na mesma oração. Diferente da antítese, que a antítese são ideias opostas, vão mudar o raciocínio aqui da frase. Belezona? Massa, professor. Então a gente falou sobre as figuras de pensamento, rapidão, né? Você pode perceber que isso não choca ninguém, são fáceis, né? O problema maior é o quê, professor? O problema maior é conseguir identificar tudo isso dentro de um texto. Por quê? Quando nós fazemos a leitura, nós não estamos indo ali com aquele pensamento das figuras de linguagem. E aí vem um grande choque. As provas, as bancas cobram isso aqui. Então, bebê, o que é que você tem que fazer? Você tem que se familiarizar com essas informações aqui. Você tem que se familiarizar, tem que trazer para o seu cotidiano. Só, mas é porque são muitas, sim, enfim, são muitas. Depois que você foi aprovado no seu concurso, tá lá, ganhando seu saláriozão, massa, rocheira, andando no seu carrão, né? Aí você não vai mais precisar disso. Enche o taco aí, usei uma hipérbole. Não, você não vai falar nada disso, beleza? Tranquilo? Então vamos adiante, professor. Quais são as próximas? Se nós já falamos sobre as figuras de pensamento, vamos falar sobre as figuras de palavras. Massa? Professor, e qual a diferença de figuras de pensamento e figuras de palavras? Vamos lá. Quando eu falo de figuras de pensamento, é na ideia do que eu, indivíduo, quero passar para o meu interlocutor, beleza? Então eu utilizo vamos dizer assim, eu utilizo de certas expressões para chegar a determinado objetivo. É o caso da hipérbole, né? É o caso da antítese, do paradoxo e assim por diante. Agora, quando eu falo das figuras de palavras, já está sendo diferente, certo? Aqui eu estou analisando o quê? Eu estou analisando os valores semânticos, adivinha de quem? Das palavras. Então, quando eu falo das figuras de palavras, eu estou me referindo ao valor semântico, a ideia que cada uma delas pode trazer, o sentido figurado que vão estar apresentados no texto referente a determinadas palavras. Tranquilo? Massa? Show! E aí nós temos como primeiro elemento aqui, ó, metáfora. Metáfora.
Aí você me pergunta, professor, o que é uma metáfora? Toda vez que a gente for falar de uma metáfora, você tem que trazer da seguinte forma. É uma comparação. É uma comparação. Toda vez que eu falo de metáfora, eu estou dizendo que isso aqui é uma comparação. Beleza? Só que essa comparação ela vai acontecer de uma forma distinta. Ela vai acontecer de uma forma diferente, porque ela vai ser uma comparação implícita. Beleza? Ou seja, não teremos elementos comparativos dentro da frase. Ela é uma comparação sem os elementos comparativos. Tranquilo? Não entendi. Vamos lá. Depois que você for aprovado no concurso, olha o que você vai falar. Minha vida é um mar de rosas. Professor, que delícia, já me vejo concursada maravilhosa. Minha vida é um mar de rosas. Tá lá. Professor, o que de fato quer dizer? Minha filha, eu quero dizer que sua vida você vai ver afogada no mar de rosas, no leite de rosas, passar no suvacão? Não, não é nada disso que eu quero falar, não. O que é essa expressão, mar de rosas? Quer dizer que é algo tranquilo, suave, sem preocupações. Nunca mais tu se preocuparás, ó indivíduo, com um boleto que chegarás de repente. Quando o cara da luz cobrar, você fala, já paguei, querido, tá adiantado. Aqui, ó, então minha vida é um mar de rosas, é uma tranquilidade. Professor, é uma comparação? É, eu tô querendo dizer de forma implícita que minha vida é tranquila. Minha vida é tão tranquila como um mar de rosas, um mar sem ondas, sem turbulência. Beleza? Massa. Outra coisa, quando você sair da prova, marcar todos os itens corretos, você vai falar o seguinte, ó. A prova fácil. Quando você falar, é uma prova fácil, você vai soltar um balde de água fria na concorrência. Só o que é um balde de água fria? Você vai desmanchar as expectativas da concorrência, entendeu? Então, um balde de água fria também é uma espécie de metáfora, é uma comparação, beleza? Show? Massa! Outra, pessoal, outra que nós teremos aqui que o entender bem para podermos gabaritar nossa prova é uma coisinha chamada metonímia, beleza? Aí você fala da seguinte forma, professor, a metonímia é uma comparação? Não, não é uma comparação. A metonímia já tem um outro valor. A metonímia, ela é uma substituição. Ela é uma substituição. Aí você vem falando o seguinte, professor, se ela é uma substituição, por que ela é uma substituição? Porque, meu povo, ela vai trocar uma palavra por alguma outra palavra que tenha valor aproximado. Ela é uma substituição de uma palavra por outra palavra de valor próximo. Beleza? Então, ó, se eu falo de metonímia, eu estou substituindo uma palavra por uma outra palavra que vai ter a relação própria. Aí você tem que entender. Quando a gente fala de metonímia, cara, são vários exemplos. Mas os que mais caem em prova aqui, ó. O efeito pela causa. Professor, o efeito pela causa é... Quando eu digo pra você, hey, respeitem meus cabelos brancos. Respeitem meus cabelos brancos. Olha aqui, ó. Respeitem meus cabelos brancos. Tão novo, professor, pelo amor de Deus, como é que pode? Respeita meus cabelos brancos. Quando eu digo cabelos brancos, eu estou fazendo a substituição do efeito pela causa. Que efeito é esse, professor? O efeito que meu cabelo está branco agora, que sofreu. Devido ao quê? Devido à experiência, devido à preocupação, devido as noites de estudo, as madrugadas de estudo, tá aqui então, ó, o efeito pela causa lindamente, beleza? Outra coisa que pode ser a parte pelo todo. A parte pelo todo. E aí o cara vem e me diz o seguinte, professor, eu estou à procura de um teto. Eu estou à procura de um teto e de um pão. De teto e de pão. Aí o cara vem, opa, teto. Aí o cara vem e me diz, estou à procura de um teto e pão. Aí o cara vem me dizer que teto é a mesma coisa de casa e pão a mesma coisa de comida. Quando você fala, eu queria pedir a sua mão em casamento, ó querida, você vai ficar só com a mão da indivídua lá,
Só vai querer a mão? Não, você quer o corpo todo, você quer o pacote completo. Então, ó, metonímia, parte pelo todo, efeito pela causa, né? Professor, pode vir mais? Pode. A marca pelo produto, pessoal. Marca pelo produto, professor, marca pelo produto, nunca ouvi falar. Aqui, ó, tio explica. Quando, por exemplo, eu era moleque, quando eu era criança, eu tinha uma missão especial no domingo. Era comprar o quê? O refrigerante. Mas só que lá em casa ninguém fala, vai comprar refrigerante. Não, só fala, vai comprar Coca-Cola. Lá em casa não tem refrigerante, é Coca-Cola. E eu ia comprar Coca-Cola, só que às vezes não tinha Coca-Cola. Tinha outro refrigerante. Né? Então eu levava, por exemplo, outro refrigerante no lugar da Coca-Cola. Outro que é muito comum, que que boa. Eu lá sabia o que era que boa, mas eu mandava comprar que boa, eu falava, onde é que tem que boa? A mulher ali, eu levava, pegava e pronto. Anos depois que eu fui saber que boa era água sanitária, que coisa louca, né? Tá aqui, ó, a marca pelo produto, beleza? Massa, show de bola. Então, compre Coca. Comprar uma Coca-Cola, dá a mesma ideia de comprar um refrigerante. Outra que a galera adora fazer também, que cobra muito concurso. Qual, professor? Autor pela obra. Um belo dia na faculdade, o cara perguntou assim, você já leu Machadão? Você já leu Machadão? Eu, na minha santa inocência, eu falei, não, lógico que não. Lógico que eu não fui ler Machado de Assis, cara ignorante. Lógico que não, eu vou tirar o cabo lá do cofre dele, lá do túmulo dele, pra ler o cara? Não, eu li a obra dele, a obra eu li, mas agora ele propriamente não, né? Então se lê o Machado de Assis, você não vai pegar o autor, eu acho que eu sei o que tá pensando, essa posição, pronto, nada disso, beleza? Então aí nós teremos essa própria ideia. E outra que se é muito utilizado, meu povo, é o continente pelo conteúdo. Como, por exemplo, o ginásio aplaudiu a bailarina. Professor, o ginásio aplaudiu mesmo, é? Aplaudiu o ginásio? Não, pessoal. O ginásio não pode aplaudir, não. Quem vai aplaudir são as pessoas que estavam lá. Beleza? Massa. Então tá aqui, ó. O ginásio aplaudiu a bailarina. Não, não foi o ginásio, foi as pessoas que ali estavam. Tranquilo? Outro que poderia ter apresentado aqui, o lugar pela obra, pelo lugar de origem, por exemplo, hoje eu tomarei um porto. Tomarei um porto. Não, você não vai tomar um porto, você vai tomar um vinho do porto. Lugar de origem. Tranquilo? Massa. Próximo, professor. E aí vem outro elemento. Comparação. Só que comparação, pessoal, é muito fácil. Toda vez que eu falo de comparação, eu estou falando de um termo que vai estar sendo comparado a outro termo e graças a ele nós teremos aqui os elementos comparativos, como o tal, o que nem, o igual a, beleza? Então, ó, vou estar trazendo a ideia comparação. Toda vez que eu falo de comparação, eu vou estar tendo uma frase, né, uma frase própria, né, com a própria conjunção de uma comparação. Só que as provas, elas não colocam só comparativa, né? Elas colocam um outro nome. Aí o nome tem nada a ver, que é a comparação ou simile. Aí você pensa comigo, professor, se é simile, eu posso lembrar de simulado. Simulado, né? Que é uma aproximação ou uma comparação, ou que nem a prova que eu vou fazer. Tranquilão? Massa? Show, professor. A outra, aqui ó, outra chamada sinestesia. O que é a sinestesia? Quando eu falo de sinestesia, eu vou estar falando de elementos, vou estar falando de elementos sensoriais que vão estar se confundindo. Então, sinestesia, elementos sensoriais. Como assim elementos sensoriais? Não entendi, foi nada, professor. Quando você fala, por exemplo, o doce perfume. O doce perfume dela. Professor, o doce eu vou sentir por onde? Pelo paladar. O doce pelo paladar. E o perfume eu vou sentir por onde? Professor, eu vou sentir o perfume pelo paladar também. Não, duas ventas. Tu vai sentir o perfume pelo narigão aqui. Você vai sentir o perfume pelo aroma, pelo
via nasal, olfato aqui, né? Então temos o doce e o perfume. Então esses dois elementos, quando esses elementos sensoriais se misturam, ele constrói a sinestesia, beleza? Professor, existe outro? Existe. Vamos lá, existe mais. Isso é muita coisa. Que se chama catacrese. E quando a gente fala de catacrese, é uma metaforização de algum termo. Só que esse termo, pessoal, ele já foi tão empregado, que já não há mais outro nome para ele. Não há. Como, por exemplo, você já sentiu cãibra? Cãibra na batata da perna, na panturrilha? Na batata, parece que está dormindo de boa, só que fisgada, né? Pronto. Batata da perna, professor. É uma catacrese? É uma catacrese. Por quê? Porque já é uma metáfora que já não há outra utilização para ele. Outro nome, é só aquele ali. Beleza? Outro, cabeça do alfinete. Cabeça do alfinete. Essa cabeça do alfinete é personificação, é prosopopéia. Não. Não é só os seres animados que têm cabeça, né? Seres humanos. Então, professor, a cabeça do meu alfinete, professor, é uma catacrese? É, porque não há. É a ponta. A asa da xícara também é uma catacrese linda, beleza? Então, ó, a catacrese é quando nós já temos aqui uma metaforização corriqueira. E iremos ter mais. Não acaba mais não, né? Eu já tô cansado. Nós teremos, meu povo, uma coisa chamada perífrase. Perífrase. Ou lembrar daquele tiozinho que sempre lhe ajudou, que se chama Antônio. Pronto. Perífrase ou antonomásia. Professor, o que é isso? Perífrase e antonomásia. Vamos lá. É quando eu vou fazer a substituição, novamente. Agora eu vou, em vez de substituir um nome, eu vou substituir por uma expressão. Em vez de eu fazer uma substituição, como nós estávamos fazendo ali na metonímia, eu vou fazer agora por uma expressão. Então a perífrase e antonomásia é uma substituição, não mais por palavra, mas sim por expressão. E aí ela é muito comum em nomes de cidade, nomes de autores, assim por diante. Como, por exemplo, cidade maravilhosa, cheia de cantos mil. Pronto, que cidade maravilhosa é essa? Rio de Janeiro. Show! Quando nós falamos sobre o rei do futebol, quem é o rei do futebol? Pelé. Quando nós falamos da rainha dos baixinhos, rainha dos baixinhos, quem é? É a Xuxa, beleza? Há outra expressão também que é dita aqui no Ceará, que é: ei, tu é filho de quem? Filho da Xuxa? Quando a gente fala filho da Xuxa, a pessoa é importante. Beleza? Pegou o bizu, se você for vir aqui pro Ceará e falar: ó, o filho da Xuxa é uma pessoa importante. Beleza? Meu povo, e assim finalizamos esse conteúdo. Eu falei que era extenso, falei que era muito extenso, que tinha muita informação. Espero que você tenha anotado tudo, que tenha aprendido tudo, e qualquer dúvida, já sabe onde procurar. Beleza? Então, valeu, Fartano! Show!